E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero encontrá-los bem aí do outro lado. E esse vídeo que eu vou gravar para vocês hoje aqui é um bate-papo, talvez um desabafo, uma reflexão. Então, eu pensei muito se eu gravaria esse vídeo aqui para soltar para vocês aqui no canal, e eu decidi que sim, e eu vou explicar os motivos de tudo isso, né? Essa semana eu tô aqui numa sexta-feira, 6:30 da tarde, gravando esse vídeo para vocês. E foi uma semana que as coisas foram um caos, literalmente um caos. Quase nada daquilo que eu planejei eu consegui executar. A minha rotina eu consegui cumprir menos do que 50% daquilo que eu tenho feito com frequência. O meu sono ele foi prejudicado e mesmo assim eu consegui terminar a semana, eu estou conseguindo terminar a semana com uma grande sensação de dever cumprido. E é sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo de hoje aqui com vocês, né? Eu fiquei pensando se eu gravaria esse vídeo ou não, porque parece até meio que uma autopromoção, né? Enfim, e acho que além de eu não gostar de fazer isso, eu acho que isso não cai muito bem. Mas na realidade o que eu quero dizer aqui para vocês não é como eu superei uma semana no meio do caos e como que ser produtivo faz toda a diferença. Não é sobre isso, mas é sobre algumas lições que eu tiro e o quanto eu termino essa semana estando feliz com o processo de amadurecimento que eu tenho tido ao longo do tempo e ao longo das semanas, né, dos anos, com o gerenciamento do tempo, com o modo como eu tenho lidado com as coisas que têm acontecido. E como aqui no canal a proposta é falar sobre gestão do tempo, falar sobre ferramentas e técnicas para, né, contribuir com você, ensinar você a ter uma melhor relação com o tempo. Eu achei que seria bacana eu bater esse papo com você aqui, tá? Então peço essa licença para trazer esse vídeo um pouco diferente aqui com você. Então, vamos lá, o que aconteceu? Primeiro, né, aqui no canal os vídeos eles saem segunda, quarta e sexta às 6 horas da tarde. Eu gravo esses vídeos com antecedência e esse de hoje aqui ele está saindo, né, atrasado. Eu não havia conseguido gravar este vídeo ao longo da semana, mesmo já tendo 2 vídeos com muita antecedência. Então, o de segunda e o de quarta-feira já estava gravado com bastante antecedência e eu não consegui gravar mais um vídeo que sairia na sexta-feira às 18 horas, ou seja, eu estou atrasado nesse processo. E foi assim a semana toda. Aquilo que eu programei, muito pouco aconteceu, porque várias coisas foram tomando frente. E isso acontece muitas vezes. E isso atrapalha muito o modo como nós nos sentimos frente às nossas tarefas. Se eu abrir aqui o meu Todoist hoje, vou até fazer esse exercício. Eu vou abrir meu Todoist hoje aqui e eu termino a semana com 25 tarefas não feitas, sendo que dessas 25 eu tenho uma grande prioridade que eu não consegui fazer, que é uma prioridade essencial, uma prioridade importante que eu deveria ter feito e mais uma outra prioridade desejável que tudo bem se eu não fizer ela, além de outras 22 tarefas aqui que eu não consegui executar, tá? E o que isso tem a ver com a sensação? Mesmo assim, pô Jorge, mas como assim? Mesmo assim você está terminando a semana com a sensação de dever cumprido. Porque existe uma coisa que eu me prendo demais naquilo, que eu tenho desenvolvido demais naquilo, que eu quero falar sobre isso com você a partir de agora, que é o significado de autogoverno. Autogoverno, como você se autogovernar e o quanto que é importante que você desenvolva essa habilidade, que você treine esta habilidade ao longo do tempo e com o passar do tempo, para que você se torne uma pessoa
que no meio do caos, no meio dos imprevistos, quando as coisas elas não acontecem como você programou, mesmo assim você consiga terminar o seu dia, a sua semana com a sensação de dever cumprido. Então vamos lá, vamos situar o que é o autogoverno, o que significa isso. O autogoverno é como se fosse, né, uma bússola interna que vai guiar você para aquilo que você precisa fazer. Então nós vamos ter sempre mais tarefas do que tempo. Nós vamos ter sempre duas escolhas: aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu quero fazer. Então, eu quero seguir o que está planejado e eu luto por isso e eu brigo por isso dentro do meu dia e eu programo o meu dia para isso e eu busco as minhas ações para que eu consiga contemplar e completar aquilo que está na minha agenda, os meus compromissos, as minhas rotinas, as minhas tarefas, as minhas prioridades. Isso é o que eu quero fazer. Só que existem muitas coisas que eu devo fazer que não estão, às vezes, no meu planejamento, que eu preciso deixar o meu planejamento de lado para fazer aquelas coisas que eu não gostaria muito de fazer ou que eu não queria estar naquela situação, e eu preciso desenvolver o autogoverno para entender que tem horas que sim, que eu preciso me expor a uma conversa difícil, que eu preciso tomar decisões que são difíceis, que são decisões emocionais que vão me tirar ali da minha rotina, que vão custar às vezes algumas horas de sono, mas que eu vou precisar tomar aquela decisão na minha vida. E para que eu consiga fazer isso de uma forma racional e da melhor forma possível, eu preciso estar presente naquilo que eu estou vivendo. Então, muita atenção para agora, daqui para frente nesse vídeo. Eu preciso estar presente naquilo que eu estou fazendo. Isso é autogoverno. É quando eu olho para a minha situação e eu vejo que, as coisas elas não saíram como eu planejei. Só que mesmo no meio do caos, mesmo no meio dessa bagunça toda, a minha versão, a pergunta que você tem que se fazer, a minha versão que vence, a minha versão que dá certo, faria o que agora? Faria o que agora? Isso vai fazer você tomar a melhor decisão, tá? A minha versão que vence, faria o que agora? Nessa situação. Quando você é exposto a uma situação que é muito difícil para você, quando acontece algo com você que você não esperava ou que você não gostaria de estar lá, quando alguém vai falar com você e que a pessoa ela está sendo grosseira, ou ela está subindo o tom de voz, ou ela está passando um pouco do ponto, para que você não reaja àquilo que está acontecendo, para quando as pessoas elas invadem o seu espaço, quando as tarefas elas começam a se acumular, a minha melhor versão faria o que agora, no presente. Isso é autogoverno. Porque se nós não desenvolvermos essa habilidade de autogoverno, o que vai acontecer? Vai acontecer a procrastinação. Eu vou fugir dessas tarefas difíceis, eu vou fugir desse caos. E aí eu vou fugir desse caos procurando pequenas coisinhas que me dão mais uma sensação de bem-estar, um prazer imediato. Então eu vou passar mais tempo no celular, eu vou deitar na minha cama e eu vou assistir mais uma versão, mais um capítulo só da série, ou um pouquinho mais de vídeo, ou eu mereço, né, comer alguma coisa assim muito gordurosa, alguma coisa gorda, como a gente fala aqui em casa, todos os dias da semana, porque não tem nada dando certo, então eu vou fazer qualquer coisa, eu não vou treinar, eu não vou fazer a minha rotina. Então nós caímos nos prazeres imediatos. Isso é a procrastinação. É quando você decide não fazer aquilo que você precisa fazer. Quando você decide não ir de encontro com a sua melhor decisão. Isso é procrastinar. E nós fazemos isso agora, no presente. A procrastinação, ela acontece no momento presente. Eu deixei de fazer aquilo para fazer uma outra coisa que me dá mais prazer. E quando eu procrastino as minhas tarefas, o que vai acontecer é que eu termino a semana com uma sensação de frustração muito grande, porque eu deixei de fazer aquilo que eu deveria, de propósito. Eu fiz
escolhas. Eu sabia o que eu tinha que fazer e eu escolhi não fazer. E aí eu gastei o meu tempo com outras coisas fúteis, com outras coisas que me dão mais prazer, com outras coisas que eu nem deveria ou não gostaria de estar fazendo. Eu procrastinei, eu termino a minha semana com a sensação de fracasso, de frustração. Agora, quando eu tenho autogoverno, essas coisas elas também podem acontecer. Eu termino a minha semana sem ter feito aquilo que é prioridade. Eu termino a minha semana com o meu Todoist na minha lista de tarefas, com 25 tarefas sem serem executadas. E eu termino a minha semana com a sensação de dever cumprido. Por quê? Porque eu estou presente em tudo aquilo que eu faço. Se tem um problema para resolver, eu vou estar presente no problema, eu não vou fugir dele. Eu vou meditar em cima daquele problema, talvez eu vou ficar 1 ou 2 dias pensando em qual é a melhor decisão que eu vou ter que tomar, mas eu vou tomar uma decisão e eu vou resolver aquilo. Se eu olho para as minhas tarefas, eu olho lá e tem várias coisas acontecendo, eu olho lá para o meu celular e eu tenho um monte de mensagens do trabalho para responder e eu não estou dando conta, eu vou pegar, vou reservar um tempo e vou falar assim, eu vou sentar aqui agora, eu vou olhar para as mensagens do celular e eu vou entender, aquelas que são mais importantes eu vou responder uma por uma neste momento. E depois, amanhã, num outro momento, eu vou olhar de novo. Você se coloca presente nas ações que você vai executar. Você vai tomar as melhores decisões no meio do caos, no meio do cansaço. Eu acabei de fazer isso, eu não queria estar gravando esse vídeo, eu já estou atrasado com ele. É sexta-feira, são 15 para 7 da noite, esse vídeo deveria ter ido para o ar às 6 horas da tarde. Então, o meu cérebro procrastinador, ele fala assim, Jorge, já passou, deixa lá, depois você grava um outro vídeo que vai sair na segunda-feira. Agora, o meu cérebro presente, ele olhou e falou assim para mim, ok, são 6h15 da tarde, esse é o momento em que você vai conseguir ir lá pro escritório e gravar um vídeo. Tá bom, qual vídeo que eu vou gravar? Eu não tenho nenhum roteiro, tá bom. Então você vai lá, você vai ligar a sua câmera e você vai simplesmente falar aquilo que está acontecendo. Só que eu não estou aqui para falar sobre aquilo que eu estou passando. Eu estou aqui para falar para você sobre aquilo que eu estou tentando com aquilo que eu estou passando. Então, a minha pergunta para você aqui, a minha reflexão que eu quero deixar para você aqui, né? A primeira é, vamos lá, são algumas. A primeira é, o que é que você está tentando fazer com o tempo que você tem? Como que você está tentando melhorar a gestão do seu tempo? Como é que você está tentando melhorar a gestão dos seus projetos, a gestão de tudo aquilo que tem acontecido? Como é que você está tentando? A segunda delas é o quão presente você está em tudo que te acontece. Você tem enfrentado aquilo que está acontecendo de maneira presente, tomando as decisões, entendendo o que a sua melhor versão faria naquela situação, entendendo, terceiro ponto, quais são os seus motivadores, por que você faz o que você faz, por que você faz, por quem você faz aquilo que você faz, o que te motiva a continuar, o que te motiva a pegar depois de uma semana caótica e falar, não, agora eu vou pegar todas essas tarefas e eu vou planejar minha próxima semana e ela vai ser melhor do que essa. E eu vou fazer isso repetidamente. Eu já estou fazendo isso há uns 5, 6 anos, planejando a semana, uma semana atrás da outra, mesmo que a semana que passou não seja aquela semana desejável, mas eu entendo que eu estou dentro do processo, eu entendo que o processo ele é uma construção. Esse é o quarto ponto aqui, o quarto aprendizado. E o quinto e último, para a gente fechar esse raciocínio e esse vídeo aqui. Busque desenvolver a sua espiritualidade. Porque o autogoverno é governar sobre todas as coisas. É governar sobre as suas emoções, que está ali na sua camada emocional. É governar sobre o seu corpo físico, que talvez você esteja cansado, exausto, só querendo deitar numa cama, às vezes só tomar um banho e largar de tudo, e você
você precisa fazer mais alguma coisa. E você precisa dar atenção para suas filhas, e você precisa ir ainda lavar uma louça, e você precisa ainda ter algumas atitudes, mesmo que seu corpo físico está cansado. Autogoverno. A sua mentalidade, cara, eu preciso estudar mais um pouco, eu preciso ler mais um pouco, eu preciso sentar aqui nesse vídeo e raciocinar mais um pouco para que a conversa ela não fique tão solta, que tenha uma linha de começo, meio e fim aqui na nossa conversa, mesmo com a minha cabeça cansada, mesmo com muitas outras coisas na minha cabeça. Só que isso só é possível que você consiga um desenvolvimento físico, emocional e mental se você desenvolve a sua espiritualidade. E desenvolver a sua espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, e tem tudo a ver com você se conectar com o seu propósito aqui na Terra, com a sua missão aqui na Terra. É você se conectar com aquilo que o Criador te deu de maior e mais bonito: o poder de autogoverno.